Movimentos migratórios e estrutura populacional. A globalização intensificou o deslocamento das pessoas, principalmente em busca de melhores condições de vida, tanto dentro do seu país quanto fora dele. É essa movimentação de pessoas que chamamos de migração. Existem dois tipos principais de movimentos migratórios: a migração internacional e a migração interna. As migrações internacionais se dão quando os indivíduos deixam seu país por livre e espontânea vontade para residir definitivamente em outro país. Como esse movimento se dá entre duas nações, recebe o nome de internacional. As migrações internas, por sua vez, ocorrem quando as pessoas se mudam, também por vontade própria, para diferentes espaços dentro de um mesmo país. Como esse transporte se dá no interior de uma nação, recebe o nome de interna. Emigrantes são aquelas pessoas que deixam seu país de origem. Já os imigrantes são aquelas pessoas que chegam a um país vindos de sua nação de origem. Também existem os refugiados, que são os indivíduos que são obrigados a deixar o seu país de origem pelas mais diversas razões, seja por guerras, perseguições políticas ou até mesmo em decorrência de desastres naturais. O que também ocorre com os chamados deslocados internos, que são forçados a se deslocar dentro de um mesmo país. Existem duas principais áreas de ocorrência das migrações: as áreas de repulsão populacional, que são aquelas que perdem sua população, e as áreas de atração populacional, que correspondem àquelas que recebem populações que vêm de outras áreas. A estrutura populacional consiste na análise de uma localidade, tendo por base a caracterização de sua população em diversos aspectos, dos quais podemos destacar o gênero, a faixa etária e a ocupação profissional. Para facilitar a visualização, a estrutura etária se apresenta em um gráfico chamado de pirâmide etária, que não apresenta apenas a idade, mas também pode trazer informações de gênero, taxa de natalidade, PEA, que é a população economicamente ativa, e a expectativa de vida da população. No que tange ao gênero, a pirâmide etária se dispõe com o sexo masculino à esquerda e o sexo feminino à direita. Geralmente os gêneros se equilibram, porém, após a juventude, o número de mulheres tende a ser maior que o número dos homens, o que se explica por uma série de fatores, seja por elas cuidarem mais da saúde ou mesmo pela influência de fatores hormonais. A faixa etária diz respeito à distribuição da população por idade. Geralmente, ela se divide em três grupos principais: os jovens de 0 a 19 anos, os adultos de 20 a 59 e os idosos, que são aquelas pessoas acima de 60 anos. A análise da pirâmide etária nos permite vastas possibilidades de percepção. Podemos, por exemplo, identificar os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Veja o comparativo das pirâmides etárias da Etiópia e do Japão no ano de 2010.
A pirâmide da Etiópia apresenta uma ampla base que demonstra um número de nascimento, que seria a taxa de natalidade, bem elevado. Porém, ela vai se estreitando significativamente até chegar aos idosos. Isso demonstra uma alta taxa de mortalidade ao longo do envelhecimento da população, o que evidencia a precariedade da qualidade de vida. Já no Japão, podemos ver um significativo equilíbrio entre as idades, desde o nascimento até a terceira idade, o que evidencia a elevada qualidade de vida da população japonesa. A estrutura populacional, no aspecto de ocupação profissional, por sua vez, se divide em dois grandes grupos, o PEA e o PEI. PEA é a sigla para a população economicamente ativa, ou seja, compreende todos os adultos que são aptos para ter um vínculo empregatício. Assim, não são apenas as pessoas que trabalham no momento, mas também abrange aqueles que estão em busca de um emprego. Já o PEI, que é a sigla para a população economicamente inativa, compreende aqueles que não estão aptos a ter um vínculo empregatício, tais como os jovens, como as crianças, que ainda não têm idade para trabalhar, e os idosos, que em geral já são aposentados.